Hoje eu quero falar exclusivamente com você a respeito de Marta, quando o ativismo se torna prejudicial, quando o ativismo religioso se torna negativo. A gente vai aprender hoje através da vida de Marta, através da atitude de Marta, que nem sempre servir a Deus ou estar envolvido, ocupado com serviços, significa que o nosso coração está verdadeiramente voltado para Deus. Por isso, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Thiago Souza. Você está aqui na nossa jornada de oração todos os dias a partir das 6 da manhã. É disponibilizado um vídeo como esse para que você possa ter um direcionamento no seu devocional. Eu peço a sua gentileza de se inscrever aqui no nosso canal, curta, comenta e compartilha esse vídeo com mais pessoas para que mais vidas sejam também abençoadas juntamente conosco, tá bom? Vamos à palavra de Deus? Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Lucas, capítulo 10, vou ler o versículo 40. Lucas 10, 40 diz assim: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Esse texto ele é o retrato do coração de Marta, Marta, inicialmente, ela toma a atitude, que está lá no versículo 38, na nossa meditação de ontem. Marta é quem toma a atitude de convidar Jesus, de receber Jesus em sua casa. A Bíblia não diz que foi Lázaro ou que foi Maria, mas a Bíblia diz que Marta é quem recebe Jesus na sua casa. Marta então prepara o ambiente para que Jesus seja recebido. Marta se preocupa com as tarefas necessárias para a recepção de Jesus e seus discípulos. Marta se ocupa do serviço, do cuidado da casa, da preparação, da arrumação da casa para que Jesus possa entrar. Essa é uma excelente atitude de Marta. No versículo 38, mostra uma Marta interessada em ter Jesus na sua casa, em ter Jesus na sua vida, em ter Jesus na sua história. É uma Marta interessada que Jesus participe dos acontecimentos da sua casa. Isso é extraordinário da parte de Marta. Mas agora no versículo 40 é que Marta revela verdadeiramente o seu coração. O texto vai dizer que Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Marta estava distraída com as ocupações da casa. Então pense comigo, Jesus havia aceitado o convite, entrou na casa dela. Jesus se assenta com os seus discípulos, se assenta com as pessoas que estão ali naquela casa. Todos se assentam para ouvir Jesus, mas Marta continua distraída. E aí essa é uma meditação, uma reflexão que deve chamar a nossa atenção, porque quantas vezes, diante dos discursos de Jesus, diante dos ensinamentos de Jesus, diante da palavra de Jesus, nós estamos distraídos com tantas coisas, E ela estava distraída com serviços, ou seja, Marta não estava distraída com perca de tempo, ou Marta não estava distraída com coisas insignificantes, com coisas menos importantes, mas Marta estava distraída com serviços, com coisas fundamentais da casa, com coisas importantes ali para o ambiente, para o bom andamento daquela reunião, daquela conversa. Então, a distração de Marta era justificável. E na maioria das vezes é a mesma coisa que acontece conosco. Na maioria das vezes a nossa distração é justificável. Não, mas é porque eu estava fazendo isso. Não, mas é porque eu estava ocupado com aquilo. Não, mas é porque eu estava envolvido com aquele setor, com aquele departamento da igreja. E muitas vezes pessoas estão envolvidas em serviços na igreja, mas não estão verdadeiramente envolvidas com Cristo, que é o dono da igreja, é o cabeça da igreja. E o desejo de Jesus não é que nós simplesmente estejamos envolvidos com o serviço e longe dele, mas o objetivo de Jesus é que estejamos servindo próximos, perto, envolvidos com ele em primeiro lugar. O texto vai dizer então que Marta andava distraída com os serviços, Marta andava inquieta, preocupada, andava ansiosa com a quantidade de coisas a fazer, E ela se aproxima de Jesus e faz diante dele um questionamento. E o questionamento de Marta para Jesus é: Senhor, o Senhor não se importa? Será possível que o Senhor não percebe que eu estou servindo sozinha e a minha irmã está sentada te ouvindo? O Senhor não se incomoda de me ver servindo sozinha enquanto Maria está ao pé de si, ao pé do Senhor? Aproximando-se diz: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Marta agora entra no nível de comparação. E essas comparações dentro do reino de Deus, na maioria das vezes, são prejudiciais.
Quando eu acho que o meu serviço é mais excelente do que o do outro. Quando eu acho que o que eu estou fazendo é mais importante do que aquilo que o outro está fazendo. Quando eu considero que as minhas atividades são justificáveis, enquanto as atividades de outras pessoas não são justificáveis ou são menos justificáveis. Aqui está um perigo, né? Um erro crucial da vida de Marta é comparar-se com Maria, sua irmã. Né? É tentar tirar Maria da proximidade com Cristo e trazer Maria para a sua própria realidade de vida. É afastar Maria da intimidade e colocar Maria no serviço. Mas o objetivo de Deus é exatamente o contrário. Não é tirar Maria da intimidade, é trazer Marta para a intimidade. Né? E quantas vezes a gente acha que o nosso serviço, o nosso departamento, o nosso trabalho, o nosso envolvimento, a nossa entrega é maior, é mais importante, é mais fundamental, né? Agrada mais a Jesus. Né? Isso é uma coisa que todos nós devemos parar para pensar. Será que aquilo que eu estou fazendo no reino de Deus verdadeiramente tem agradado ao Senhor Jesus? Né? Ou será que eu só estou fazendo isso porque eu quero ocupar-me de tarefas, ocupar-me de serviço, porque eu só me sinto útil se eu estiver fazendo alguma coisa, né? Porque tem gente que é assim, só se sente útil através daquilo que faz. Mas, na verdade, o nosso valor diante de Cristo não é pelo que fazemos, porque nada do que fazemos se compara àquilo que Ele já fez por nós. Então, o nosso valor a Cristo, né, é determinado pelo preço que foi pago na cruz. Então, quantas vezes a gente tenta valorizar quem somos através daquilo que fazemos? É o que Marta está dizendo. Né? E aí ela ainda vai, mais uma vez, falar: Senhor, fala para ela me ajudar. Manda ela se levantar daí, manda ela sair, deixar de ouvir o Senhor um pouco e me ajudar. Eu estou precisando de ajuda. A verdade é que a ajuda que Marta precisa não é de Maria. A ajuda que Marta precisa é a ajuda de Jesus. Não ajuda a nível de fazer Jesus se levantar dos seus ensinamentos e ajudar a arrumar a casa. É a ajuda de fazer Jesus trazer Marta do seu serviço para a intimidade, para a proximidade. Que você hoje possa encontrar em Deus, né? Que você hoje possa pedir ao Espírito Santo o discernimento se você tem servido de fato com o coração ou apenas envolvido em ativismo religioso, né? Apenas envolvido em um ativismo que te agrada, mas não necessariamente agrada a Jesus. E o mais maravilhoso disso é que esse texto nos mostra que todo ativismo religioso sem intimidade com Cristo gera cansaço, gera distração, gera fadiga. Mas toda intimidade com Cristo gera verdadeiramente senso de propósito, gera verdadeiramente revelação do caminho de Deus, da vontade de Deus sobre a nossa vida. Né? Então, olhe para a sua vida, olhe para tudo que você faz no reino de Deus e perceba se você está envolvido em ativismo ou se você está envolvido verdadeiramente com o reino. Tem uma comparação que eu gosto de fazer e eu ouvi há algum tempo e tenho aplicado à minha vida, e eu tenho certeza que se você aplicar à sua vida também vai ser muito útil. Né? Existem duas coisas a serem comparadas, um ventilador com um moinho. Né? O ventilador e o moinho, os dois giram, né, ali de forma incansável. Os dois estão sempre girando, os dois estão sempre rodando. A diferença é que um produz vento e o outro ele é movido pelo vento. O ventilador ele consome energia para produzir vento. Já o moinho ele é movido pelo vento para produzir energia. Então, enquanto um gasta muito, enquanto um fadiga-se muito, enquanto um se desgasta, o outro está sendo movido pela ação do vento. E se olharmos para o vento como o Espírito Santo, alguns estão na casa de Deus como ventiladores, ligados a uma tomada, matando-se a si mesmo, né? Estão ligados a uma tomada, se desgastando excessivamente para tentar produzir mover do Espírito Santo na igreja, para tentar fazer com que os eventos, para tentar fazer com que os encontros, para tentar fazer com que as reuniões sejam um movimento do Espírito. Mas totalmente diferente e oposto a isso tem o moinho. O moinho ele não consome energia, ele não tem nenhum motor que faça ele gastar energia. Mas toda vez que o vento sopra nele, ele se move, ele se movimenta. Toda vez que o vento sopra nele, ele produz energia. Se o serviço que você tem desempenhado na casa de Deus, na obra do Senhor, se cada atividade que você tem feito, ao invés de gerar energia espiritual em você, está consumindo essa energia espiritual, é tempo de parar, tirar esse ventilador da tomada e fazer uma ressignificação da sua vida, da sua história. Que possamos aprender com Marta, né? Que o desejo do Senhor não é tirar Maria do pé dele,
O desejo do Senhor é trazer Marta para esse lugar de intimidade, para esse lugar de comunhão, para esse lugar de relacionamento. E só assim todo o nosso serviço vai ser para a glória do nome de Jesus Cristo. Diante disso, eu quero te convidar para orarmos, para tirarmos aqui um tempo, falando com o nosso Deus. Se você pode, feche aí os seus olhos, vamos falar com o Pai. Pai, nessa manhã, mais uma vez, estamos na Tua presença, diante do Senhor, e queremos glorificar o Teu nome. Queremos Te adorar, Senhor, porque tanto Maria como Marta são valorizadas pelo Senhor. Tanto um como o outro, Senhor, não perde a sua importância devido às suas atitudes, devido às suas decisões, mas o Senhor valoriza cada um. Da mesma forma, Senhor, quantas vezes nós temos ocupado o papel de Marta, achando que o nosso serviço é que vai nos aproximar do Senhor, achando que o nosso trabalho, achando que as nossas forças, achando que a nossa capacidade vai gerar algum mover no céu, quando na verdade é o oposto que acontece. Senhor, a verdade é que o mover do céu é que gera em nós serviço, é o mover do vento, é o soprar do vento que gera em nós energia, e não o contrário. Não é o consumo da nossa energia que gera mover do Espírito, mas é o mover do Espírito que gera energia em nós. Então que o Senhor possa despertar a nossa alma, despertar a nossa consciência, o nosso coração, para que venhamos, ó Deus, ter discernimento diante da vontade do Senhor sobre a nossa vida. Que tenhamos discernimento diante dos serviços que temos desempenhado na Tua obra, na Tua casa, no Teu reino. Que tenhamos discernimento, Senhor, para sairmos do ativismo e entrarmos no lugar de intimidade, de relacionamento. Desperta, Senhor, esse coração como de Marta nos nossos dias. Desperta esse coração que está afadigado, que está, Senhor, cansado, que está, ó Deus, distraído com tantos serviços e não tem tempo para contemplar a Tua presença dentro de casa. Ah, Senhor Jesus, que nós consigamos contemplar a Tua presença, a Tua palavra, que nós possamos contemplar o quão perto de nós o Senhor está, que não estejamos distraídos com serviços, com afazeres e com ocupações, mas que estejamos com os nossos ouvidos, ó Deus, atentos, aguçados, apurados, para ouvir a Tua vontade, a Tua direção sobre as nossas vidas. Desperta cada coração, Senhor, para que não trabalhemos como ventiladores, mas que como moinhos, Senhor, sejamos movidos pelo vento do Espírito Santo que é soprado sobre as nossas vidas. Abençoa cada um dos meus irmãos que está comigo nessa jornada de oração. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. Que esse tempo devocional tenha abençoado a sua vida, a sua semana, o seu dia, viu? Medite nessa palavra. O que você tem feito para Deus? É para a glória de Deus ou é simplesmente para ocupar um espaço no serviço e no tempo que você tem na sua vida? Que esse tempo tenha abençoado a sua vida e a sua história. Eu te aguardo aqui amanhã, a partir das 6 da manhã, com mais uma meditação. Estamos falando ainda essa semana de Marta e Maria, viu? Que Deus te abençoe. Fique em paz.